Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o pastor Fábio. É com muita alegria que estamos aqui em mais um vídeo aula para poder estarmos aprendendo sobre as coisas, como se movimentar na obra de Deus, porque nós sabemos que a obra de Deus tem que estar em conjunto, em concordância naquilo que convém e agrada a Deus com a lei. Então, anteriormente, nós demos um curso sobre administração para igrejas, mas agora nós estamos em um curso rápido, mas para que você possa refletir e tomar cautela, tomar cuidado bastante, para que venha trabalhar certinho na sua igreja sem nenhum problema. Nós estaremos falando agora um pouco sobre direito civil. No direito civil, lá no seu artigo 57, fala sobre a exclusão de membros. Só é admissível por justa causa. Poderá ocorrer se o motivo for grave e isso constar no estatuto da igreja. Meu querido pastor, hoje, para se excluir um membro, há um tempo atrás, muitos membros, por qualquer coisa, eles eram excluídos e muitas das vezes eles nem sabiam por que eles estavam excluídos, porque forma ditatorial, pessoas que agiam por ignorância, trabalhava desta forma. Só que agora o novo Código Civil brasileiro, se o pastor excluir um membro e não avisar o porquê que ele está sendo excluído e não estiver nenhuma base dentro do estatuto, ele vai em juízo. E o membro ainda poderá entrar na justiça para que ele possa ser colocado de volta como um membro da igreja. Então, para que venha acontecer a exclusão dentro de uma igreja hoje, no século que estamos, é preciso ser algo grave e constar no estatuto. Se estiver no estatuto, o artigo, o porquê que a pessoa está sendo excluído, então ainda haverá uma base, mas ele ainda terá o direito de recorrer na justiça. Geralmente não ganha, mas ele é o direito do membro recorrer. Então, se estiver base no estatuto, você pode estar certo. Mas se não tiver base, dizer assim, não andou de acordo com as leis sagradas, saiba que o juiz e a juíza, quem tiver no exercício, eles não observam para a Bíblia. Eles agem lá de acordo com a lei deles. Então é preciso estar no estatuto, é preciso se observar estas coisas para não ter problema na sua igreja. O artigo 5 do parágrafo 35 diz assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaças a direito. Ou seja, o que é que este parágrafo está dizendo? Que todo aquele que foi excluído do rol de membro, ele poderá pleitear em juízo reintegração. Então,
se houver alguma coisa, se ele chegar lá diante da justiça e dizer que aconteceu abuso de poder dentro da igreja, então ele pleiteará em juízo lá na justiça e poderá pedir a sua reintegração. E ele voltará para o rol de membro se não tiver aquilo que prove. Então, como eu já falei, bastante cuidado para que possa estar fazendo as coisas corretas, ok? Já no artigo 186 do Direito Civil, diz assim, observe bem: aquele que por ação ou omissão voluntária negligenciar ou imprudência, violar direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que é que esse artigo está querendo dizer para todos, englobando a todos, principalmente da igreja? Que qualquer pessoa que de alguma forma usar o púlpito, um exemplo que eu estou dando, para estar denegrindo a imagem de alguma pessoa, para estar falando mal de alguém, ou usando de alguma forma de afronta com outras pessoas ali no culto, e isso for provado diante da lei, ele pode ter que pagar por isso. É danos morais. É um dos exemplos, danos morais. No artigo 927, quem fizer isso tem que repará-lo. Ou seja, o membro se sentir ofendido, se ele se sentir que o direito dele foi violado e causou algum dano na vida dele, então ele tem o direito de pleitear, de entrar na justiça e processar a igreja por danos morais. Então deve tomar bastante cuidado no momento que você for usar o púlpito para poder estar... Use o púlpito para pregar a palavra de Deus, para ensinar. Mas nunca queira usar o púlpito para atingir alguém, porque se você for tentar atingir alguém, você está botando a igreja em risco e a sua própria pessoa como presidente do ministério, o representante do ministério, para ser processado e ter que pagar uma indenização que pode chegar a 10, 20 ou 30 mil reais, ou até mais. Então, tome bastante cuidado no que dizer a isto. Já no artigo 26, 226, diz assim, observe bem: para efeito da proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre homens e mulheres como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Nós sabemos que a maioria das igrejas, eles não aceitam o Estado, essa união estável. E por isso, muitas das vezes, a pessoa, se for membro, não pode participar da Santa Ceia, não pode fazer parte como membro, só como na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer que nesta lei
nesta lei que está nesse do direito civil, ele está dando direito àquela pessoa que tem união estável e é reconhecido perante a lei. Então, se a pessoa que é casada junto por união estável por um determinado tempo e ele quiser fazer parte como membro da igreja, a igreja não aceitar e ela pleitear em justiça, como já aconteceu, é bem provável a igreja perder, porque está indo de encontro à lei. Já aconteceu um caso em que um casal fazia parte de uma igreja e eles queriam fazer parte da membresia da igreja para poder tomar ceia e tudo, e eles foram proibidos. E eles entraram na justiça, lutaram e eles tiveram que ser aceitos, porque eles estavam amparados pela lei. Então, quem faz parte da união estável, eles são amparados pela lei. E se você observar no artigo 1723, você vai ver que é reconhecido como entidade familiar a união estável. Então, se é reconhecido como entidade familiar a união estável, então é reconhecido pela lei. Então, deve ser observado isto aí. Já no seu artigo 50, artigo 59, diz assim: compete privativamente à Assembleia Geral eleger os administradores, destituir os administradores. Primeiro ponto, eleger os administradores. Segundo ponto, destituir os administradores. Terceiro ponto, aprovar as contas. Quarto ponto, alterar o estatuto. Só compete à Assembleia Geral estas coisas. Está no artigo 59 que compete a essa Assembleia Geral fazer isso. Eleger os administradores, destituir os administradores, aprovar as contas e alterar o estatuto. Faz parte da Assembleia Geral, tem que se reunir para poder resolver esses assuntos. Outra coisa muito importante que deve se tomar cuidado: pode ter 16, 17 anos, mas não pode fazer parte da diretoria da igreja. Um adolescente de 16 ou de 17 anos só pode fazer parte da diretoria da igreja depois que fez os 18 anos de idade. Então tome bastante cuidado para que não venha estar tendo que enfrentar as leis da justiça. Então, se nós conhecermos as leis, nós vamos evitar estar errando. No artigo 61 diz assim: a igreja se dissolvendo os bens da instituição, é passada para outra instituição. Caso fundou-se uma igreja e depois não o líder, o presidente se afastou e já não quer mais fazer parte da igreja e acabou com a igreja, não vai ter mais igreja. Então os bens que foi adquirido, ele passa para outra entidade religiosa, que não tenha fim lucrativo. Então a pessoa pega e passa e abençoa outra igreja. Já que no artigo 50, em caso de abuso de personalidade jurídica, pode o juiz decidir o requerimento da parte. Aconteceu de um pastor usar de abuso
e os membros prentear na justiça sobre esta circunstância. Então quem vai decidir o que vai acontecer ou o que não vai acontecer é o juiz. Quem vai tomar parte está neste artigo 50. Então, fazendo as coisas certas, vai estar tudo certo, então não vai ter problema. Já no artigo 1227, o proprietário de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudicial à segurança e o sossego. Então, nós fazemos parte de uma sociedade. Então, se você colocou a igreja e você tem colocado o som muito alto e este som está prejudicando o vizinho do lado, e o vizinho do lado ele interferir, você tem que baixar o som, porque não deve de forma nenhuma prejudicar ao próximo. Se você temar, você vai se ver de acordo com os rigores da lei. Então aí está algumas observações sobre direito civil. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco e possa estar sempre entrando no site www.câmara.gov.br. Lá você vai ver algumas coisas do Código Civil atualizado para você estar por dentro das leis brasileiras do direito civil. Então, meu amigo pastor, que Deus te abençoe e fortaleça a tua vida. Se você que está assistindo este vídeo deseja cooperar com o Ministério Chamas Vivas sobre o Altar, para que ele possa expandir e crescer cada dia mais, então você pode enviar a sua ajuda para a conta Bradesco, agência 3066, conta 171, dígito 6, agência 3066, conta 171, dígito 6, agência 3066, conta 171, dígito 6, Igreja Evangélica Chamas Viva sobre o Altar. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.